Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 5, a Geopolítica da Guerra Fria, parte 2. Nossa aula se organiza em 6 momentos: as alianças militares, os planos de ajuda econômica, a corrida espacial, a corrida armamentista, os confrontos indiretos e o uso das mídias, começando tudo a partir de agora. Inicialmente, você precisa reconhecer que durante a Guerra Fria houve uma série de disputa e busca por parceiros, lógico, o lado capitalista e o lado socialista, ambos criando estratégias para conquistar e atrair parceiros e assim conquistar a hegemonia mundial. Nesse universo, nós temos então o surgimento das alianças militares, que consistem basicamente em oferecer proteção militar para aqueles países que se dispuserem, a firmar parceria, ora para o lado capitalista, ora para o lado socialista. Então, foi nesse universo, em 1949, que foi criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar dos países capitalistas ocidentais, perfeito? Basicamente aí englobando uma série de países liderados pelos Estados Unidos, que oferecia o seu exército numeroso, as suas armas, para, em caso de ameaça, em caso de confronto, esses países seriam assistidos, seriam, de certa maneira, protegidos por essa grande potência militar que era os Estados Unidos aí durante a Guerra Fria. Perfeito? Então, do mesmo modo, em 1955, digamos aí 6 anos depois, foi criado também o chamado Pacto de Varsóvia, que é a versão soviética, socialista da OTAN. Ou seja, consiste também em uma aliança militar, agora com os países do leste, os países socialistas, liderados então pelo grande exército numeroso forte da União Soviética, que, assim como a OTAN, se oferecia em termos de armamentos e força a todos aqueles países que resolvessem então seguir essa aliança militar, como por exemplo a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Cuba, além de outros países, como você consegue observar aqui neste mapa, perfeito, esses blocos, essas alianças militares. Resumindo então a área de influência dessas duas alianças, da OTAN, do lado capitalista, e do Pacto de Varsóvia, do lado socialista, se expressa neste mapa. Você observa claramente aqui em azul a área de domínio da OTAN, essa grande parceria capitalista militar. E em vermelho você observa então a parceria do Pacto de Varsóvia soviético, distribuído aí pelo espaço do leste europeu basicamente. Então, não esqueça, aliança militar. Na sequência também, uma outra estratégia utilizada pelas duas potências para atrair parceiros foi exatamente o plano de ajuda econômica, ou melhor, os planos de ajuda econômica, iniciando pelo Plano Marshall, liderado então pelos Estados Unidos, o presidente Marshall, que aconteceu basicamente a oferta de ajuda financeira, de dinheiro, àqueles países então que estavam endividados e de repente estavam na dúvida se seguiriam para o lado capitalista ou para o lado socialista. Está aqui uma grande oportunidade, venha para o lado capitalista, venha para o bloco dos Estados Unidos, você receberá ajuda econômica, financeira, vultuosa, e pagará em pequenas parcelas com juros mínimos, mas pagará, certo? Então o que você vai observar aí? Um grande plano de ajuda econômica dos Estados Unidos que acabou sendo direcionado aqui, grande parte para os países da Europa Ocidental, a Alemanha Ocidental, aí pega a França, a Inglaterra, Portugal, esses países aí aderiram ao Plano Marshall. Dinheiro, com certeza, é uma grande atração. Então, na sequência, também os soviéticos
fizeram a versão soviética do Plano Marshall, que é chamado de Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, exatamente com a mesma finalidade, oferecer somas, quantias financeiras, perfeito, ajuda econômica para aqueles países que estavam necessitados. Em troca, esses países adeririam ao sistema socialista, sendo coordenado então pela União Soviética. Essa é a versão soviética do Plano Marshall, perfeito, lado socialista. Na sequência, você observa também, além das alianças militares, além dos planos de ajuda econômica, vai ocorrer uma rivalidade chamada de corrida espacial, que consiste basicamente em mostrar para aqueles países que ainda estavam indecisos, que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles tinham possibilidade de oferecer, inclusive, a conquista espacial para esses países, ir ao espaço, ir à Lua, oferecer territórios para além do nosso planeta Terra. Olha só a audácia, olha só como foi tão forte essa disputa que levou a essa corrida para o espaço. Você vai ver alguns fatos importantes que lideraram, então, caracterizaram essa corrida espacial. Em 1957, por exemplo, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik, e o primeiro ser vivo, a cadela Laika, perfeito, foi ao espaço. Então isso foi uma revolução. Na sequência, então, no ano seguinte, os Estados Unidos lançou o satélite Explorer 1 também, para mostrar todo o seu poderio tecnológico. Na sequência, em 61, logo na sequência, então, a União Soviética lança o primeiro homem no espaço, propriamente dito, no espaço. E os Estados Unidos, em 69, faz um feito comparável ainda maior, que é exatamente a chegada do homem à Lua, a missão Apollo aí, Então você observa que vai haver uma série de pesquisa, turma, um conjunto de investimento para a conquista do espaço, feito nesse período da Guerra Fria. Isso vai gerar tecnologia. O mundo desenvolveu uma série de tecnologia nesse período, o GPS, você vai ver aí também forno micro-ondas, serviço de ambulância, um conjunto de elementos importantes que foram desenvolvidos nesse período da Guerra Fria. A tecnologia, a internet, mais à frente também, tudo isso vai causar uma grande corrida espacial. Como resultado, você observa até hoje a quantidade de sondas que cada país enviou à Lua. Observa então como os Estados Unidos e Rússia, União Soviética, lideram essas pesquisas espaciais no mundo. Olha só, os Estados Unidos em missões não tripuladas, de 55 sondas, perfeito? Já a União Soviética 52. Se você for comparar aí, a diferença mínima de 3 de um para outro. Mas se você comparar essas duas potências com os outros países, olha só, eles estão muito à frente, com um investimento muito pesado. Olha a China lá atrás, só com 8 sondas, Japão com 4, e aí vai, turma. Então isso observa que a Guerra Fria gerou essa corrida espacial, perfeito? Gerou essa conquista, essa busca pelo espaço, exatamente para atrair parceiros. Na sequência, então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles irão se lançar, turma, a um grande projeto chamado de corrida armamentista. Ora, se você rivaliza na aliança militar, no plano de ajuda econômica, na corrida espacial, você vai rivalizar também na chamada corrida armamentista, a busca por armamentos. Você quer exatamente com isso mostrar para os países parceiros que você tem mais armas de grande poder de destruição, você pode proteger mais o seu parceiro, sendo capitalista ou socialista, você vai ter essa rivalidade aí. Então a busca por armamentos, olha só o gráfico aqui que você observa, olha só a corrida armamentista, a quantidade de recursos financeiros que foram investidos em armas,
uma quantidade absurda, né? A União Soviética ultrapassando inclusive os Estados Unidos. Eles tinham tantas armas desses países de grande poder de destruição, eles poderiam, né, diz especialistas, acabar com o planeta Terra várias vezes, perfeito? Se houvesse de fato um confronto direto entre eles. Então, um tinha medo do outro, certamente, porque se um atacasse, o outro já saberia que o ataque seria igual ou superior. E não teria fim, perfeito? Tamanho poder de destruição que esses países conseguiram construir, investindo em armas, em arsenal bélico. Aí a frase que resume isso é aquela que diz assim: um período em que a guerra era improvável e a paz impossível, né? Essa frase ela é característica desse período. Por que a guerra era improvável? Porque exatamente, turma, essas duas grandes potências sabiam que não seria interessante um confronto direto, já que o poder de destruição de ambas as potências era absurdamente grande, poderia causar um estrago absurdo, não só naquele país, mas para toda a humanidade. E a paz era impossível porque capitalismo e socialismo, eles não conseguem conversar ali nesse momento da Guerra Fria de uma maneira efetiva, são rivais. Estão buscando hegemonia, estão buscando parceiros, o controle do espaço mundial. Perfeito? Aqui eu trago para você um mapa que mostra então um arsenal nuclear, né, de bombas dos Estados Unidos e da União Soviética. Olha só a distribuição espacial dessas bombas, desses arsenais. Um número bem numeroso, né, no território americano, dos Estados Unidos, e no território soviético. Né? Olha só a quantidade de bombas, de bases americanas, de bases soviéticas, perfeito, espalhado também, inclusive em outros países. E esses pontinhos em vermelho no mapa, você observa que são pontos estratégicos, olha só, em que ocorreram, em alguns momentos, conflitos indiretos, como no caso, por exemplo, em Cuba, ocorreu um conflito indireto. Na Coreia, olha só, Coreia do Norte, Coreia do Sul, no Vietnã, no Afeganistão, que foram conflitos que eu vou explicar para você a partir de agora. Perfeito. Os confrontos indiretos da Guerra Fria. Bom, nesse período, turma, da Guerra Fria, de 1945 a 1991, perfeito, ocorreram alguns casos de confrontos indiretos. Como assim, professor, confrontos indiretos? Em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética participaram desses confrontos de maneira indireta, né? Fornecendo armas aqui, fornecendo alimentos acolá, fornecendo soldados aqui, fornecendo, por exemplo, tanques de guerra acolá, treinamentos acolá. Então, de maneira sempre sigilosa, né? Que depois isso tudo ficou escancarado para o mundo. Eles participaram de maneira indireta. No confronto das Coreias, o que você precisa saber? A Coreia do Norte, né, tem uma influência soviética, a Coreia do Sul, uma influência dos Estados Unidos. Viviam em confronto. Lógico, se a Coreia do Norte tinha uma influência soviética, os soviéticos só apoiaram ali, de alguma maneira, enviando armamentos, treinamentos. E se a Coreia do Sul tinha influência capitalista dos Estados Unidos, também receberam esse apoio direto, tá certo? Mas para todos os efeitos, Estados Unidos e União Soviética não estavam lá. Eles estavam, cada um no seu quadrado, perfeito? Então, o resultado dessa Guerra das Coreias, houve uma divisão territorial em limites semelhantes. As Coreias ficaram praticamente iguais em termos de extensão territorial. Coreia do Norte e Coreia do Sul, beleza? A Guerra do Vietnã já foi um pouco diferente. O Vietnã do Norte, o que aconteceu? Liderados aí com influência soviética, e o Vietnã do Sul com influência dos Estados Unidos. O resultado, turma, na Guerra do Vietnã foi que os rebeldes, os Vietcongs, né, eles conseguiram, de certa forma, combater, perfeito, o Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, que estavam no Vietnã do Sul, né, os vietnamitas do Norte combateram ali pelos pântanos, pelas florestas ali do Vietnã e conseguiram derrotar, conseguiram derrotar o Vietnã do Sul
perfeito, e fazer a unificação do país, que ficou sob influência soviética. Aí, digamos assim, os Estados Unidos perdeu, entre aspas, né, teve que se retirar do Vietnã. E aí foi unificado esse país em uma só nação com influência soviética. A gente vai falar um pouco mais dessa guerra mais na frente, tá bom? Mas também tem a guerra afegã soviética. Nesse caso já foi a União Soviética que perdeu. Olha só, então tá 1-1 aí, né? Os Coreias empatou, entre aspas. No Vietnã, os Estados Unidos perderam. E na guerra afegã soviética, os soviéticos perderam. Tá certo, professor? Digamos que sim. Então, o que acontece aí na guerra afegã soviética? Houve uma invasão soviética, né? Num conflito de longa duração. Os rebeldes do Afeganistão eram contrários ao regime comunista, socialista. E com isso, a União Soviética enviou alguns soldados, né, enviou tropas para combater esses rebeldes ali de maneira indireta. Esses rebeldes eram apoiados pelos Estados Unidos também de maneira indireta. Perfeito? O resultado foi 10 anos de conflito longo, em que a União Soviética investiu muito, investiu soldados, investiu armamentos nesse conflito, perfeito? Com grandes gastos de guerra, gerando até crise econômica na União Soviética. Essa guerra foi desgastosa, né, digamos assim, para os soviéticos. Eles acabaram se retirando exatamente do Afeganistão. Perfeito? Na sequência você vai ter a crise dos mísseis, outro confronto indireto, né? A crise dos mísseis resultou basicamente no seguinte fato, turma: a instalação de mísseis soviéticos em Cuba, certo? Cuba é uma parceira da União Soviética, localizada aqui no quintal dos Estados Unidos, né? Cuba está colado aos Estados Unidos, então quando os soviéticos instalam mísseis em Cuba, eles estão instalando mísseis no quintal dos Estados Unidos, ou seja, próximo ao território americano. Um provável lançamento de mísseis ali é um risco muito grande para os Estados Unidos. Então houve aí uma tensão, talvez uma maior tensão durante a Guerra Fria, foi essa crise dos mísseis, e como resultado houve um acordo. Lembra? A guerra era impossível e a paz improvável, né? Houve um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? A partir desse momento eles começaram a estreitar relações. E o que aconteceu nesse acordo? Os soviéticos se comprometeram em retirar os mísseis de Cuba, perfeito? Em contrapartida também os Estados Unidos teriam que retirar mísseis lá da Turquia, que estavam apontados para a União Soviética, né? Mísseis que ameaçavam também ali a União Soviética. Então, pronto, resolvido o problema para a crise dos mísseis, e toca para frente a Guerra Fria, a partir de agora, outros moldes. Que é exatamente o uso das mídias. Além das alianças militares, dos planos de ajuda econômica, perfeito? Além desses confrontos indiretos, tudo isso que eu falei para vocês, a corrida armamentista, a corrida espacial, também houve o uso das mídias para convencer o mundo, né, de que o modelo capitalista ou o modelo socialista eram os modelos mais adequados, era o modelo mais adequado para se seguir. Nesse universo, turma, você vai observar claramente que os Estados Unidos eles utilizaram o cinema a seu favor. Alguns filmes, alguns quadrinhos que representaram isso. Um dos filmes mais característicos é o filme Rock, a série Rock, aí, em que o soviético Dragon, chamado de Dragon aqui que você observa, ele acaba sendo considerado uma máquina fria, um cara frio, calculista, que os Estados Unidos querem passar como o vilão da história, né? Inclusive ele acaba matando, né, com golpes aí, um ringue, um americano. E o Rock vai vingar a morte desse americano lutando, né? Aí até sendo herói americano, né? Você consegue toda aquela política, toda aquela ideologia, e o Rock vai ser o grande salvador, né? Vai conseguir derrotar esse gigante frio, calculista, esse monstro, entre aspas, que é considerado o Dragon soviético, né? Então, esse é um filme característico aí, período da Guerra Fria, para o lado americano. O Capitão América também aparece aí nos quadrinhos.
grande salvador da pátria, né? Coisa do Marvel, os bonzinhos da história, né? Aparece os Estados Unidos no filme. E, por fim, o Rambo, né? O Rambo vai ser um personagem criado que o Rambo sozinho, com uma tanga, né? Ali praticamente sem nada, ele vai para o Vietnã e vai vingar os Estados Unidos no Vietnã, vai derrotar todo o exército do Vietcong ali, os rebeldes, tá? No Vietnã. Imagina uma pessoa, né? Chega no Vietnã e derrota tudo. Então vai ser a redenção da derrota do Vietnã, o Rambo. Perfeito? Tudo isso criado pelos Estados Unidos para passar essa ideia de bonzinho, né? A ideia do salvador da pátria, do mundo. No lado soviético não vai ser diferente, turma. Você vai ver também propagandas que irão difundir como os soviéticos são mais, digamos assim, equilibrados, né? Primam pela igualdade, pela liberdade, do que os Estados Unidos. Olha só esse cartaz soviético, diz assim: se isso é liberdade, o que é prisão, né? Olha só, mostrando a estátua da liberdade, as pessoas presas, exatamente o sistema capitalista, mais-valia, feito a desigualdade dentro desse sistema. Uma outra propaganda é essa aqui, ó, a abundância só para ricos. Essa família querendo comprar o leite ali com dificuldade, contando as moedinhas. É o sistema capitalista, enquanto que o patrão atrás, ó, só sorrindo, né? É uma abundância para os ricos. Se você é rico, você consome, você consegue ter um bom consumo, né? Ter uma boa alimentação, etc. Da mesma forma, a educação, olha só a imagem aqui em cima, a educação para todos. A educação na União Soviética pública, né? De qualidade, servida pelo Estado para todos, sem distinção. E a educação dos Estados Unidos privada, né? E que se você não tiver dinheiro para pagar, você não tem acesso à escola, à educação. É algo privado, aqueles que têm dinheiro que podem pagar. Então, essa é a propaganda da União Soviética, perfeito? Trazendo as mazelas do capitalismo e colocando isso à tona, dizendo que esse sistema não é o melhor sistema para se adotar, é um sistema injusto. Perfeito? Então aí a gente resume esse universo que foi a Guerra Fria. Não esqueça de fazer as atividades pelo SIGA, porque na próxima aula falaremos sobre o fim da União Soviética e da Guerra Fria. Um grande abraço e até a próxima.